Mariana Silva tem 41 anos, é professora e dirigente do Partido Ecologista aos Verdes. Foi deputada à Assembleia da República na 14ª legislatura e agora é candidata pela CDU ao Círculo de Lisboa. Mariana, tem algumas perguntas para te fazer e gostava de perguntar, inicialmente, tens andado um pouco pelo país nesta campanha e gostava de saber se a campanha da CDU está a correr bem, como é que as pessoas têm recebido, tem sido bem aceite. Olá, Raquel. Esta campanha tem sido uma surpresa muito agradável, até porque tudo aquilo que as pessoas nos dizem na rua, as diferentes iniciativas que vamos promovendo, é que nós fazemos falta na Assembleia da República, no Parlamento, que os verdes fazem falta e que essa falta se sentiu nestes 2 últimos anos. Já tínhamos sentido isso durante o nosso trabalho, que continuamos a fazer e com grande força junto das populações, como é a nossa tradição, mas agora que temos esta oportunidade de voltar à Assembleia da República, tem sido muito claro da parte das pessoas que os verdes fazem falta e que o nosso trabalho faz falta na Assembleia da República enquanto ecologistas e com propostas para o futuro. E já agora, quais são as prioridades que eleges e que os verdes elegem para a próxima legislatura e para os próximos 4 anos de trabalho parlamentar? Eu poderia dizer que são várias, não é? Várias vertentes, desde a área dos serviços públicos, da saúde, da educação, da cultura, da justiça, mas eu gostaria de salvaguardar aqui dois temas importantes: a mobilidade e a proteção e conservação da natureza, da biodiversidade. A mobilidade, porque é o tema central que os verdes consideram ser o mais importante para podermos mitigar as alterações climáticas. Não termos um país a 2 velocidades, onde o transporte público nem sequer existe muitas vezes ou é muito residual e faz falta às populações para se poderem deslocar e para poder ter direito ao acesso aos outros direitos, não é? E por isso elegemos a ferrovia, que não estava no programa do governo PS em 2015 e com o nosso trabalho e a nossa pressão foi-se desenvolvendo ao longo destes anos, e depois o passe, que não podemos deixar de valorizar, que foi muito importante e que foi uma das maiores medidas ambientais aplicadas em Portugal e que só não avança mais porque há diferentes dificuldades, sobretudo de investimento. E depois na área da conservação e proteção da natureza, na proteção da biodiversidade, porque sabemos que também através da transição energética que é necessário fazer e dos diferentes projetos para a adaptação e mitigação às alterações climáticas, que é necessário intervir também junto ou naquilo que são os nossos recursos naturais. E por isso nós precisamos de ter aqui um equilíbrio entre esta necessidade de se fazer esta transição e a necessidade de se proteger e de se conservar. Aquilo que percebemos é que as estruturas mais importantes, como o ICNF, a APA, o IGAMAOT e outras, precisam de reforçar os seus técnicos para que esta fiscalização seja aplicada, para que haja um verdadeiro acompanhamento dos projetos e para que não se continue a usar os recursos naturais de forma desenfreada, sem qualquer cuidado. E por isso estaremos muito presentes naquilo que são estes 2 temas que para nós são essenciais para a evolução e o desenvolvimento do nosso país. Sim, sem dúvida. Aliás, os verdes foram os primeiros a levar para o Parlamento as preocupações com as alterações climáticas e os primeiros a defender a redução da dependência do petróleo. No entanto, recentemente têm contestado muitos projetos de exploração de lítio no nosso país, e isso pode ser visto como uma contradição ou não? Pois, essa é uma das questões muito comuns relativamente a esta transição. Mas aqui não há contradição nenhuma, não é? Muito pelo contrário. Aquilo que nós defendemos desde o início, desde quando não nos levavam a sério quando falávamos das alterações climáticas, e os velhos do Restelo diziam que havia aqui uma certa invenção, agora todos unanimemente assumem que as alterações climáticas existem e que é preciso adaptar e mitigá-las, mas adaptar-nos a elas, mas há aqui um caminho que não está a ser feito devidamente. Primeiro porque já vamos com anos de atraso
naquilo que são os planos que já deveriam estar a ser implementados, e isso também é uma denúncia dos Verdes há anos, que é as grandes juras de amor ao ambiente, mas depois todos os projetos e planos ficam guardados nas gavetas e depois não são verdadeiramente aplicados e não há sequer uma avaliação correta quando são aplicados e do que já foi aplicado. E essa também foi uma luta dos Verdes quando da produção da lei de bases do clima, em que nós propunhamos que houvesse um relatório anual que fosse apresentado à Assembleia da República para percebermos os avanços que tínhamos feito a nível nacional e, a partir daí, conseguirmos calcular o que é que faltou, em que é que se falhou, onde é que é preciso mais investimento. Esta proposta, infelizmente, não passou e, por isso, para nós, há aqui esta contradição entre a avaliação do que está a ser feito e daquilo que é necessário fazer para o futuro. Mas não há contradição absolutamente nenhuma, porque a questão da exploração do lítio e dos recursos naturais de forma desenfreada foi sempre uma preocupação para nós. Os projetos, que não é por acaso, de lítio, fizeram cair o governo de maioria PS por falta de transparência nestes projetos, que nós desde 2018 tínhamos denunciado, e porque não há qualquer ligação entre qual é o favorecimento destes projetos para o país em relação à sua exploração e depois ao seu uso. E, como costumamos dizer, nós não queremos substituir 500 automóveis a combustível fóssil por 500 automóveis elétricos. A solução de futuro, e que todos os estudos indicam, a solução é o desenvolvimento e o investimento no transporte público, sobretudo na ferrovia, que é o menos poluente e é aquele que mais sustentável, o desenvolvimento da ferrovia em todo o país, que foi já no passado também um transporte que ajudou a trazer as populações e a fazer com que algumas regiões se desenvolvessem e fazer a ligação à Europa que perdemos também, não é? Na altura da pandemia da Covid, e por isso há aqui esta necessidade de um investimento maior no transporte público e depois vamos vendo que evolução é que se vai fazendo ao longo do tempo. Não somos totalmente contra a exploração dos recursos naturais, queremos é que seja feito de forma equilibrada e que não se comece a casa pelo telhado, não é? Que se faça aqui um equilíbrio entre as necessidades das populações, primeiro, depois as necessidades de adaptação e mitigação às alterações climáticas e, por fim, vermos para onde é que evoluímos, mas consideramos que neste momento estamos a construir a casa pelo telhado e isso não é o mais correto. Exatamente, sem considerar exatamente as populações locais. Exatamente, sem considerar as suas necessidades e também aquilo que é a sua opinião, porque é o seu território, é o território onde nasceram, é o território que optaram por viver apesar das imensas dificuldades, até porque se falarmos de Montalegre ou de Boticas, muitas escolas foram fechadas, os serviços públicos foram retirados, o transporte público é reduzido e agora ainda exigem mais desta população. Esta população que já deu o que tinha a dar ao país, naquilo que é a justiça social que se entende e que deveria ser mais correta para estas populações e que dá e continua a dar da parte ambiental e sustentável, com uma agricultura familiar, com a preservação da paisagem, que também, por si só, já contribui para a descarbonização, com a agricultura de montanha, por exemplo, e por isso estas populações dão o seu contributo para aquilo que são as metas que Portugal estabeleceu de descarbonização. Não precisam de que ninguém vá lá agora usar aqueles recursos para ter lucros ou sem sabermos muito bem para o que vai servir, não é? E por isso há aqui esta dúvida que nós colocamos, estas questões que nós colocamos ao Ministério do Ambiente, aos ministros, ao Secretário de Estado, para percebermos o que é que realmente vai ali acontecer e que projetos é que estão pensados para ali. E este processo nunca foi transparente, nem para nós, enquanto tínhamos grupo parlamentar e tínhamos um trabalho muito efetivo nesta área, nem para as populações que também exigiram sempre mais esclarecimento e mais envolvimento
para perceberem o que é que ia acontecer nas suas regiões. Referiste que os transportes públicos eram uma das questões mais importantes de investimento exatamente para a descarbonização e para combater alterações climáticas. O que é que falta, na tua opinião, para levar as pessoas a optarem mais pelo transporte público, tendo em conta que já se conseguiram baixar os prazos dos transportes na área metropolitana para 40 euros mensais? Essa é uma das questões centrais, é que também essa era uma proposta utópica, diziam, não é? E que não se conseguia implementar. Afinal, conseguiu-se implementar com a pressão que fizemos, também os verdes fizeram sobre na altura do acordo com o PS, e conseguimos que esta grande medida ambiental fosse aplicada em Portugal. Mas também é uma grande medida para a economia familiar, porque as famílias pagavam cada passe mais de 100 euros para se deslocarem dentro da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Mas precisamos é do investimento naquilo que é a oferta de autocarros, de barcos, de comboios, de metro, de carruagens de metro, e que possam de alguma forma suportar o interesse das pessoas, porque na altura em que o passe ficou a esses preços, as pessoas correram a comprar o passe, não é? E por isso depois a resposta é que não foi eficiente. E esse investimento ainda está por fazer, porque quando as pessoas optam por o transporte público coletivo, as pessoas procuram horários, procuram segurança e procuram conforto. Se não conseguirmos conciliar tudo isto, as pessoas inicialmente até tentam, mas depois percebem que no seu dia-a-dia, na correria do seu dia-a-dia, não conseguem usar os transportes públicos. Mas eu acho que os verdes consideram que esta foi uma medida importantíssima, que retirou milhares de carros das ruas aqui na área metropolitana de Lisboa, mas é preciso um maior investimento para haver uma maior oferta, para que as pessoas se possam sentir também confortáveis naquilo que é o seu dia-a-dia, nas respostas que precisam para o seu dia-a-dia. Isso ainda não foi feito, como também ainda não foi feito transportar esta medida para todo o país e que todos possamos usufruir de preços acessíveis no transporte público e possamos decidir se deixamos ou não o carro em casa, se optamos pelo transporte público e se também isto nos traz uma vantagem económica para a nossa economia familiar. Por isso é que consideramos ser esta uma das maiores medidas que foi implementada nos últimos anos. Sim. Para terminarmos, convém falarmos também sobre o bem-estar animal e que já está tudo feito, ou não? Ou os verdes contam ainda levar este tema ao Parlamento e com que expectativas? A questão do bem-estar animal é uma questão que ainda não está terminada, não é? Ainda há um caminho grande para se fazer. Com o fim do abate trouxe outros desafios e por isso as questões que agora enfrentam os CROs de todo o país e os municípios e enquanto país temos que resolver são as campanhas de esterilização que precisam de ser mais massificadas e para isso também é preciso um investimento sério. Consideramos que com a DGAV ficando sem esta responsabilidade dos animais de companhia também trouxe aqui um certo retrocesso porque o ICNF teve que pegar como se fosse algo novo, não é? E aqui aquilo que nós sempre dissemos, porque os verdes foram contra, era que nós não podíamos passar esta questão de uma casa vazia para outra casa vazia, não é? E por isso há aqui este contrassenso que trouxe aqui algumas dificuldades, porque a DGAV precisava era de técnicos, era de veterinários para poderem fazer o seu trabalho e colocar todas estas campanhas na rua. O ICNF está a fazer este trabalho. Sentimos que em algumas zonas do país é muito difícil e implementar estas campanhas torna-se complicado, mas com a ajuda das associações, com a ajuda dos cidadãos também, de todos aqueles que se preocupam com o bem-estar animal, temos conseguido dar passos importantes naquilo que é o bem-estar animal e naquilo que é a preocupação com os nossos animais. Precisamos de mais, precisamos de olhar para os nossos animais de uma outra forma e dando-lhe também um outro conforto, até porque eles são a nossa companhia e são mais um membro da família. E por isso os verdes também trouxeram como uma medida
nova para o Orçamento do Estado, este apoio às associações e que os municípios conseguissem também apoiar as famílias carenciadas que precisassem de prestar cuidados aos seus animais e não tivessem economicamente ou financeiramente essa possibilidade. E essa foi também uma outra porta que se abriu de ajudar e de acompanhar também o trabalho de todo este grupo de cidadãos que têm uma participação ativa naquilo que é o bem-estar animal. Depois também podíamos discutir aqui o transporte dos animais vivos, que também é uma das questões que nunca mais foi discutida desde que os Verdes saíram da Assembleia da República, e por isso precisamos realmente de voltar ao Parlamento para levar estas questões e para continuar a fazer as nossas propostas e, sobretudo, um acompanhamento de proximidade, de conhecimento da realidade e do terreno, que nos permite depois arranjar soluções e propor soluções em conjunto com as populações e com quem está dentro dos temas, e por isso é tão importante reforçar a CDU, reforçar os deputados dos dois partidos que compõem a CDU, dos Verdes e do PCP, e que os Verdes voltem à Assembleia da República para continuarmos com as nossas propostas ecologistas que continuam com muito futuro e que têm muito caminho ainda para andar. Obrigada, Mariana. Obrigada, Ricardo.